Vamos lá. Hoje é o dia do estudo do o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos dar continuidade no tema do capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, que trata dessas questões da nossa vida cotidiana, da nossa vida comum, que são desafiadoras, de um modo geral, todas essas questões, e que para nós é fundamental um estudo mais aprofundado, uma compreensão mais apurada, para que nós sejamos capazes de administrar todas as situações que nós vivenciamos e, por consequência, conseguimos construir uma proposta existencial aplicada com o objetivo de alcançarmos esse projeto evolutivo que nós desejamos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos no nosso estudo anterior justiça das aflições, e também as causas atuais das aflições. Nós paramos no item número 5, que compõe o mesmo capítulo das causas atuais. Então, fazendo uma pequena recapitulação daquilo que nós já vimos, os dois últimos parágrafos dizem para nós o seguinte: a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é sua própria incúria. Então, nós paramos nesse trecho. E vamos continuar então agora um outro detalhe que Kardec apresenta para nós sobre esse mesmo assunto. Antes, vamos lá para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Hoje estudando o boletim do dia 2 de março de 1860, uma sexta-feira, agora uma sessão particular. Exame e discussão de várias questões administrativas. Estudo e apreciação de diversas comunicações espíritas, quer obtidas na sociedade, quer fora das sessões. Solicitado a dar um ditado espontâneo, São Luís escreve o que se segue, por intermédio da senhora Rouet. Eis-me aqui, meus amigos, pronto a vos dar meus conselhos, como tenho feito até hoje. Desconfiai dos espíritos maus, que poderiam insinuar-se entre vós, procurando semear a desunião. Infelizmente, os que querem tornar-se úteis a uma obra sempre encontram obstáculos. Aqui não se acha a pessoa generosa que os conhece, mas o encarregado de executar os desejos que ela manifesta. Não temais. Triunfeis de todos os obstáculos pela paciência, uma atitude firme contra as vontades que querem se impor. Quanto às diversas comunicações que me atribuem, muitas vezes é outro espírito que toma meu nome. Pouco me comunico, fora da sociedade, que tomei sob meu patrocínio. Aprecio esses lugares de reunião, que me são especialmente consagrados, mas é somente aqui que gosto de dar os meus avisos e conselhos. Assim, desconfiai dos espíritos que frequentemente se servem de meu nome. Que a paz e a união estejam entre vós. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que criou o bem, e eu vô-lo desejo. São Luís. Um membro faz esta observação: como pode um espírito inferior usurpar o nome de um espírito superior sem o consentimento deste último? Isso não pode ser senão com má intenção. Por que então os espíritos bons o permitem? Se não podem se opor, serão menos poderosos que os maus? A isto foi respondido: existe algo mais poderoso que os espíritos bons, Deus. Pode Deus permitir que os espíritos maus se manifestem para ajudá-los a se melhorarem e, além disso, para testarem a nossa paciência, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza em resistir à tentação e, sobretudo, exercitar a nossa perspicácia em distinguir o verdadeiro do falso. Depende de nós afastá-los por nossa vontade, provando-lhes que não somos tão tolos quanto pensam. Se lograrem domínio sobre nós, não será senão por nossa fraqueza,
são o orgulho, o ciúme e todas as más paixões dos homens que fazem sua força, dando-lhes domínio. Sabemos, por experiência, que sua obsessão cessa quando veem que não conseguem fatigar-nos. Cabe, pois, a nós mostrar-lhes que perdem tempo. Se Deus nos quer experimentar, não está no poder de nenhum espírito opor-se aos seus desígnios. A obsessão dos espíritos enganadores ou malévolos não resulta, pois, nem de seu poder, nem da fraqueza dos bons, mas de uma vontade que é superior a todos. Quanto maior a luta, maior o nosso mérito se sairmos vencedores. Então aqui, esse é o nosso boletim bem curtinho, com uma passagem aqui significativa do Espírito São Luís, e isso porque nos dias atuais nós também temos contato com uma série de mensagens que chegam assinadas por espíritos que assinam nomes consagrados, né, no meio espírita, muitas vezes até famosos para a sociedade, mas muito mais intensos se tornam quando são conhecidos dentro do meio espírita, já que as comunicações fazem parte do trabalho natural das instituições. Então, essa colocação de São Luís foi importante, mostrando a preferência que os espíritos têm na manifestação em determinadas instituições, isso porque possuem um vínculo de trabalho junto a todos eles, né? Então é com o médium especificamente, com uma instituição especificamente. Então quando nós encontramos mensagens com esses nomes, que são recebidas por médiums, que muitas vezes são desconhecidos, e instituições que nem sempre têm essa possibilidade de trazer uma comunicação, é importante fazermos uma análise cuidadosa para saber exatamente se essa mensagem ela é verdadeira, né, ou ela acaba sendo falsa pela intenção desses espíritos inferiores. Então, esse aqui é o nosso boletim de hoje. Próxima sessão será então a do dia 9 de março, uma outra sessão particular. Vamos lá então. Continuando aqui então nosso estudo, como nós paramos agora, vamos no item número 5. Agora entrando no outro aspecto das causas atuais das aflições, no que diz respeito à aplicação da justiça, tanto a justiça dos homens, como a própria justiça divina, na aplicação da lei de causa e efeito. Bom dia, pessoal. Então, item número 5. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Aqui a gente faz um comentário significativo, porque quando a gente pensa nas leis da nossa sociedade, nós envolvemos o Código Penal, envolvemos outros tipos de código, como o Código Fiscal, dentre tantos outros, Código Civil. E aí nós vemos que quando acontece uma infração que interfere no desenvolvimento da sociedade, então essas leis são aplicadas dentro de um processo envolvendo desde a denúncia, desde o julgamento, a investigação e até chegar à condenação. Então nós temos ali a punição. Porém, quando nós cometemos uma infração contra nós mesmos, não há possibilidade dessa lei da nossa sociedade interferir. A gente tem conversado recentemente, até porque na semana passada foi celebrado o dia do combate ao suicídio, ou o dia da prevenção ao suicídio. Então, nós acabamos tocando nesse assunto que, coincidentemente, conciliou a nossa agenda, o nosso programa, com essa data. E aí nós vemos então no caso do suicídio, alguém que comete uma infração contra si mesmo, né, contra essa lei divina, mas atingindo apenas a si próprio. De que forma que a lei da sociedade pode interferir? Não pode. Mesmo que houvesse uma tentativa e o indivíduo não fosse sucedido na sua intenção, ele acabaria ficando sem nenhuma punição. Isso porque a nossa sociedade não se importa com esse tipo de situação. Então, o que nós observamos é que quando nós falamos das questões morais,
Nós entramos então num campo que vai além daquilo que o mundo material pode administrar. Nós entramos agora num campo que forças superiores do mundo físico coordenam, administram e direcionam, visando então a evolução de todos os seres inteligentes. E essa lei de causa e efeito, nós lembramos sempre, ela se torna mais clara para nós nos casos mais ostensivos. Nos casos mais sutis ela se torna um pouco obscura, exatamente porque nós não temos ainda compreensão do seu funcionamento. Então a gente pensa assim, que eu só vou ser castigado se por acaso eu fizer uma grande maldade. Se por acaso eu tiver uma conduta egoísta, mas nem tanto destrutiva, a gente pensa que simplesmente isso pode ser relevado. Mas aí os espíritos nos lembram sempre que toda ação gera uma reação. A gente só não tem compreensão. Se isso acontece de um modo imediato, se acontece de um modo a médio prazo, se acontece isso de um modo mais prolongado. Então, nós começamos a estudar a existência dessa lei, mas sem conhecer a forma como ela atua, sem conhecer a forma como ela se aplica. Mas como nós estudamos lá no próprio livro Depois da Morte, quando nós falamos sobre esse assunto também, a respeito da lei de causa e efeito, nós lembramos sempre que todo pensamento que é irradiado encontra um pensamento recíproco, encontra um pensamento semelhante, que responde às suas emissões. Então tudo aquilo que é enviado atrai algo que vem para ser recebido. Então dessa forma nós vemos sempre que, embora mais uma vez não tenhamos compreensão da forma como ela acontece, nós sabemos que ela acontece por um certo mecanismo, que é exatamente esse mecanismo das energias mentais. Porque toda a intenção que nós temos, toda a ação, ela é inicialmente registrada no nosso campo mental e, consequentemente, irradiada no nosso campo vibratório. Então, por isso, nós sabemos, as coisas funcionam dessa forma, mas de que forma que ela atua especificamente, isso para nós já é um grande mistério. E continua para nós aqui. Mas Deus, agora saindo desse campo da nossa sociedade, entrando agora no campo moral. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Naturalmente a gente lembra a expressão punição, pecado, são expressões utilizadas no cotidiano, mas que não representam dogmaticamente aquilo que elas querem dizer. Essa ideia do pecado, por exemplo, como tradicionalmente nós compreendemos, nós falamos apenas numa questão de erro e acerto. Ou seja, esse acerto vem através não apenas do castigo, mas da reeducação, porque a gente pensa que o castigo é simplesmente uma forma de adestramento. Só que, na verdade, nós temos a lei de causa e efeito indo muito além do adestramento, mas se preocupando principalmente no restabelecimento e na reeducação daquele que infringiu a lei, essa lei superior. E continua. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe as experiências e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Aqui a gente já entra num campo interessante, quando a gente fala sobre impunidade, que é, aliás, uma expressão bastante utilizada hoje na nossa sociedade, dos crimes que se cometem contra o patrimônio, contra as pessoas, contra a sociedade de um modo geral, e aí então acaba ficando impune perante a nossa justiça terrena. Mas aí nós começamos a analisar de um modo mais profundo, estendendo um pouco mais o nosso modo de ver
essa situação, observando que cada um que atira uma pedra, cada um que levanta uma calúnia, ele pode, naquele momento, não ser punido pela lei da nossa sociedade, mas certamente ele criou para si um retorno doloroso. E isso caracteriza exatamente aquilo que para nós é um mundo de provas e expiações, que na verdade é um mundo de aflições. Por que nós temos esse mundo repleto de aflições, as pessoas sofrendo dentro do seu círculo familiar, nas suas relações, dentro do seu círculo afetivo, no seu campo profissional, no campo da sociedade como um todo? Por que todos nós não temos uma tranquilidade, todos nós passamos por essas situações? Algumas vezes vemos na televisão pessoas buscando assistência médica no hospital público e não sendo atendida devidamente. A gente fica se perguntando, mas por que essas pessoas sofrem tanto? Por que pessoas, crianças, por exemplo, que nós vemos, e isso nos sensibiliza bastante, passam necessidade das mais básicas, da sua alimentação, da sua segurança, da sua educação? O que gera todo esse desconforto, o que gera todas essas angústias que permeiam dentro da nossa sociedade? Exatamente essas pequenas ações que nós não reconhecemos. Aquilo que para nós é uma impunidade, diante da lei da sociedade, perante essa lei de causa e efeito, coloca o indivíduo exatamente no local e na condição onde ele, através dessas experiências dolorosas, faz com que ele se transforme moralmente. Então, isso não é para nós um conformismo, pelo contrário, quando a gente vê isso tudo e começa a compreender do porquê de tantas aflições que existem no mundo, nós começamos a ver que, na verdade, a culpa é toda nossa. Ou seja, nós somos os responsáveis por aquilo que nós fazemos de equivocado e por aquilo que nós deixamos de fazer quando temos a oportunidade de transformar alguma coisa. Nós tivemos um estudo, num trabalho que nós realizamos certa vez, que foi levantada a seguinte questão: se nós estudamos a lei de causa e efeito, sabendo que toda a dor que o indivíduo sofre tem como causa a sua própria escolha equivocada, por que nós deveríamos praticar a caridade para aliviar essa dor se ele está aprendendo aquilo que é da própria lei de justiça? Por que nós precisaríamos ter esse tipo de atitude, tentando aliviar a fome de alguém, tentando aliviar a dor de alguém, tentando aliviar a sua angústia, se simplesmente ele está vivendo aquilo que ele construiu? E aí então, os Espíritos respondem, e aqui no próprio Evangelho, nós vamos estudar sobre isso um pouco mais para frente, quando eles dizem assim para nós, que na verdade, todos nós temos o amparo do mundo espiritual para nos regenerarmos. E muitas vezes o amparo do mundo espiritual vem através das nossas próprias ações. E aí lembra então que a lei de caridade, ou seja, a ação caritativa, que nós temos oportunidade de praticar, auxiliando aquele que sofre no seu próprio levantamento, essa lei, essa ação nada mais é do que uma manifestação da nossa própria evolução. Porque quando nós temos a oportunidade de fazer, em nome da caridade, nós podemos fazer. Quando nós deixamos de fazer, nós abrimos mão daquela caridade que poderia também se voltar a nosso favor. Então, na verdade, o ato caritativo, independente da justiça, da forma como a justiça terrena observa isso, se ela é justa ou se ela não é justa, na verdade ela é produtiva para aquele que pratica. E é exatamente esse tipo de ação que vai fazer com que o indivíduo se transforme, aquele que recebe aquele apoio. Porque nós lembramos que alguém que passa por um sofrimento durante muito tempo, ele vai, na verdade, se cristalizando, cristalizando essa dor, ele vai criando em torno de si uma couraça para se proteger contra tudo aquilo que ele sofreu. E quebrar depois essa couraça é muito difícil. E aí a gente lembra então aquela expressão que diz que as pessoas ficam endurecidas dentro do seu próprio egoísmo. Na verdade, esse endurecimento é resultado da indiferença que ela recebe. Então, quando nós nos tornamos solidários, na verdade nós ajudamos a reaquecer aquele coração que se tornou frio. Então, essa lei de solidariedade que existe entre nós, da prática caritativa, é algo que promove o crescimento de toda a sociedade. E, na verdade, nada mais é do que a manifestação do próprio amor entre todos nós. Sejamos conhecidos uns dos outros, sejamos desconhecidos. Mas, na verdade, é um sentimento que acaba permeando. E é a manifestação clara desse sentimento que vai fazer com que a sociedade se mobilize. Porque então, eu tendo a compreensão
desse sentimento, eu evito atitudes que acabam ferindo as pessoas que vivem no ambiente onde eu me encontro. Então, sim, todos sofremos isso. Todos sofremos pelas situações que a nossa vida material acaba proporcionando, mas isso não nos isenta da responsabilidade moral de nos auxiliarmos mutuamente. Então, vemos, como eu falei para vocês, pequenas atitudes equivocadas geram retornos equivocados. Nós só não sabemos identificar, mas certamente eles se encontram presentes em todos os locais. Quando nós pensamos, lembramos mais uma vez, né, que nós vamos falar sobre reencarnação no próximo texto lá do nosso livro Depois da Morte. Quando nós falamos sobre reencarnação, nós pensamos o seguinte, que na nossa programação reencarnatória, como nós já trouxemos, nós temos aquelas 3 esferas de ação. Na nossa programação nós temos elementos que nos atingem individualmente, elementos que nos atingem dentro da nossa família e elementos que nos atingem dentro da nossa sociedade. Então, nós somos o que somos, estamos dentro da família que nós precisamos e fazemos parte de uma sociedade da qual também nós ajudamos a construir de uma forma imperfeita ou de uma forma perfeita. Então tudo isso faz parte dessa programação que para nós parecia aparentemente um mecanismo automático, quer dizer, nos jogam nisso, naquele ambiente, para simplesmente atuarmos. E na verdade nós estamos retornando para o ambiente onde nós construímos. Assim dizia, colocou, meu pai questiona isso às vezes, né, o porquê de ajudarmos, se cada um tem o que merece. Mas sempre digo que a gente nunca sabe qual é o nosso papel na vida do outro, né, e se estamos ao lado dele, justamente para ajudarmos a sair do sofrimento. E na verdade, a gente lembra sempre que estarmos num ambiente onde a dor existe em outras pessoas, e nós estarmos nesse ambiente numa condição melhor, é exatamente a oportunidade de aprendizado para nos sensibilizar. É aquele aprendizado que vai fazer com que nós desenvolvamos valores que até então estavam adormecidos. Ou seja, se você se torna muito indiferente, você é colocado num ambiente onde você é constantemente estimulado a modificar o seu modo de pensar. Então, na verdade, quando nós nos encontramos num local onde existe muito sofrimento, onde sempre nos chamam pedindo assistência, na verdade nós somos os maiores necessitados. Aqueles cumprem simplesmente uma determinação da lei de causa e efeito. Nós estamos ali como uma oportunidade de transformação. E se nós não nos mobilizarmos diante dessa situação, os papéis se invertem. Em vez de nós sermos aqueles que temos oportunidade de assistir, nos encontraremos na condição daqueles que precisam de assistência. É uma forma que nós estamos ali aprendendo através dessa sensibilização. Né? O Carlos colocou, bom dia, não direi que cada um tem o que merece, né? Prefiro ainda dizer que colhemos o que semeamos. Né? Nada mais é do que uma questão de merecimento, né, Carlos? Porque na verdade algumas palavras se tornam mais interessantes, menos agressivas, menos contundentes, vamos dizer assim, mas que na verdade é uma questão de merecimento. Né? Um aluno, por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo da nossa vida acadêmica, porque um aluno que tira uma boa nota, ele tirou por merecimento próprio, pelos seus próprios esforços. E um aluno que fracassou naquela sua prova foi por uma questão de merecimento, porque ele também não se dedicou adequadamente. Né? Mas na verdade assim, é uma questão de retórica apenas. Né? A gente muda as palavras, mas o sentido acaba ficando da mesma forma. Então, essa ideia que foi colocada, né, que o pai da Cindy colocou, é exatamente essa visão. Por que nós temos que ajudar alguém que está sendo castigado porque merece? A intenção realmente é mostrar esse impacto. Merece porque foi castigado, merece porque foi negligente. Só que o merecimento, a partir da visão da caridade que nós temos, é um merecimento mais sensível, um merecimento mais compassivo, né, com as dificuldades e com as dores alheias. Então, nesse caso, estarmos numa condição de sofrimento para receber assistência é um tipo de aprendizado que nós precisamos. Estarmos naquela condição que pode ajudar também é um outro tipo de aprendizado. E se nós abrirmos mão dessa oportunidade, aí então nós seremos sensibilizados através da dor. Então, aprendemos através do amor, com a oportunidade de servir. Se nós não agimos dessa forma, nós aprendemos com a dor, recebendo a caridade alheia. Né? Então, tudo isso faz parte desse aprendizado. Mas para nós ainda, isso tudo continua muito no campo poético. Porque é difícil nós analisarmos uma situação de vermos uma pessoa. Por exemplo, vamos numa penitenciária.
onde nós vemos ali pessoas que cometeram crimes, muitas vezes crimes que nos provocam, né, uma sensação, assim, um sentimento de aversão para aquilo que praticaram. E, na verdade, nós estamos próximos daquelas pessoas, também para nós é uma grande prova. É uma prova de caráter, porque nós temos aqui no mundo de provas e expiações, as expiações como sendo resultado das experiências negativas que nós vivenciamos. Então, a lei de causa e efeito nos traz, então, esse retorno como sendo uma oportunidade de crescimento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também a oportunidade de aprendermos com as provas. E sermos expostos a determinadas situações, essa exposição é uma prova de caráter. E nós podemos, então, passar nessa prova, cumprindo aquilo que essa lei universal do amor, que se divide nas mais variadas situações, né? A lei de amor, ela se divide na prática da paciência, da tolerância, da indulgência, da caridade, da atenção, do respeito, da responsabilidade. Então o amor, ele vai se fracionando em vários pedaços que todos juntos formam esse grande sentimento. Então a prova de caráter é exatamente estarmos expostos a isso e agirmos de acordo com essa lei universal. Se nós não cumprirmos essa determinação, nós fracassamos nessa lei. E muitas vezes o fracasso numa prova transforma-se para nós numa expiação. A Tina colocou, trabalhei como assistente social em penitenciária e amava meu trabalho, né? Essa é uma situação interessante, né, Tina? Porque quando fala de trabalharmos num ambiente como esse, e muitas vezes conseguimos transformar aquele sentimento que para nós, para a sociedade de um modo geral é natural, mas aquele sentimento de não julgar, sentimento de não condenar, de compreender as dificuldades, as limitações do outro. Isso não significa que nós simplesmente vamos libertá-lo porque nós temos pena daquele doente social, vamos dizer assim. Então, na verdade, assim, ele vai cumprir a sua pena. Só que nós podemos fazer que a sua pena se torne muito mais proveitosa se essa lei do amor estiver embutida também no cumprimento da sua pena. Porque, na verdade, quando nós falamos sobre essa lei de amor, como eu falei para vocês, quanto mais nós sensibilizamos e transformamos as pessoas, mais fácil será a sua ascensão, mais fácil será a sua transformação. Então hoje nós temos que a proposta dos centros correcionais, no caso de penitenciárias, como o próprio nome diz, penitenciária é o local onde você sofre uma pena. Só que a pena, na nossa visão terrena, ela está muito relacionada com castigo. E a pena, diante dessa visão universal, dessa visão de Deus, vamos colocar assim, essa pena está diretamente relacionada com a reeducação. Então nós aprendemos ainda que todo aquele que comete um crime tem que sofrer uma punição. Quando nós começarmos a elevar um pouco mais o nosso pensamento e ampliarmos a nossa compreensão a respeito da evolução espiritual a que todos alcançaremos, aí então começaremos a perceber que cada atitude que nós tenhamos, ela tem como visão principal a reeducação, e não simplesmente o castigo propriamente dito. O Brás colocou, né, quanto mais a repressão fica mais branda, mais o crime está aumentando. Não, pois é, Brás, isso é uma consequência da nossa sociedade, né? Então, na verdade, é algo que tem que ser reformado como um todo. Então, quando nós falamos sobre a aplicação da lei do amor, a gente aprende a lei do amor, ela se torna, por exemplo, importante na formação da sociedade, na formação das famílias, na educação de todos, na assistência que todos precisam. Então, quando nós nos desequilibramos nessa assistência básica geral, a consequência vem exatamente através da violência. E aí, então, nós aprendemos que a violência é reprimida através da violência. Então, na verdade, nós, da própria sociedade, vamos ter que encontrar uma solução para esse problema. E os Espíritos falam que não importa qual a solução que nós vamos encontrar, a única solução que vai funcionar é aquela que tem embutido dentro de si o amor. Então você pode até reprimir, porque como nós sabemos, nós já estudamos, até mesmo na semana passada, quando eu fiz um estudo sobre guerras, nós perguntamos assim, mas a guerra é algo que pertence somente aos homens, ou existe também uma influência do mundo espiritual,
uma influência do mundo espiritual superior nesse processo. E aí nós estudamos ali o seguinte, através de Leon Denis, que foi falado que quando existe uma agressão, existe o direito também de uma reação, de uma proteção, mas é uma reação protetora, não é uma reação destrutiva. Então, naqueles casos, nós víamos os soldados que se defendiam das agressões, como era o caso da França na Primeira Guerra, que foi exatamente o que o Leon Denis colocou, né, que é A Guerra e o Mundo Invisível, o livro que ele publicou. E eu cheguei a ler, então, aquela primeira parte. Ele falava assim, que o mundo espiritual, organizado e coordenado por grandes espíritos que fizeram parte da história da França, estavam ali presentes ajudando os franceses a se defenderem da invasão dos alemães naquela época. Então, tudo isso faz a gente ver que, numa guerra, sim, nós podemos entrar numa guerra também, mas existe uma guerra, conforme está no Livro dos Espíritos, que é uma guerra que pode ser combatida de uma forma humana, de uma forma humanizada. Ou seja, você luta para acabar com a guerra, você não luta para poder aumentar a destruição. Então, claro que, do nosso ponto de vista, é muito difícil nós entendermos tudo isso. De pensarmos, por exemplo, que hoje mesmo já começou um novo conflito, que foram aqueles ataques, né, que são aqueles ataques dos Estados Unidos e outros países aliados contra aquele Estado Islâmico. Então a gente pergunta, mas por que isso tem que acontecer? Muitas vezes uma forma de você retornar à paz é exatamente você destruir aquilo que promoveu essa grande turbulência. Mas todo aquele que agir além do limite, agir com excesso, será responsabilizado por esse excesso. Então todo aquele que gosta da guerra, todo aquele que gosta da destruição, todo aquele que gosta de promover o sofrimento, está acumulando para si próprio um débito muito grave. Agora, aquele que vai obrigatoriamente para a guerra, dizendo que tem que cumprir aquela obrigação em benefício de um bem maior, em prol de um bem maior, esse então tem um atenuante. Porque ele está no ambiente de guerra por uma questão de merecimento também. Porque uma pessoa que já alcançou a paz não necessita viver esse sofrimento todo. Porque a guerra, na verdade, não é aquilo que a gente vê nos filmes, que é simplesmente bombas caindo e pessoas morrendo. São transtornos psicológicos, são sofrimentos sociais, são angústias que se prolongam durante muito tempo, são débitos encarnatórios que acabam sendo acumulados. Então vai muito além simplesmente daquela visão de ação que a gente vê na televisão. E as pessoas que vivenciam esse ambiente, elas na verdade estão vinculadas com ela. Muitas vezes ela pode, naquele momento, não ter nada com a guerra. Mas no passado, todo o histórico que levou àquele conflito final, aquelas pessoas estiveram envolvidas. Seja numa condição de comando, seja numa condição de simples participante da sociedade que concordava com determinado tipo de atitude. Então, estamos todos envolvidos. Então, existem medidas que devem ser tomadas, algumas medidas educativas brandas, outras medidas educativas mais drásticas, mas todas visando esse crescimento, essa transformação. Então esse problema que nós encontramos hoje na sociedade, na verdade, quando nós falamos assim que nós temos hoje assaltos, temos hoje assassinatos, temos hoje violência, temos hoje o vandalismo, características de uma cidade grande, como por exemplo São Paulo, né, onde eu moro aqui. Então, nós temos tudo isso acontecendo agora. Dá a impressão de que todo esse problema aconteceu agora. Sendo que, na verdade, isso faz parte de um processo que vem se estendendo durante muito tempo. Então, todos nós que estamos encarnando e reencarnando nesse ambiente, nós temos a oportunidade de mudar esse quadro a partir de agora. Então, não é algo que vai acontecer nesse instante. Se nós começarmos a trabalhar efetivamente agora, nós teremos uma solução daqui talvez 2 ou 3 gerações. Mas, na verdade, esse problema que nós enfrentamos hoje é algo que vem se estendendo durante muito tempo. Basta a gente lembrar, por exemplo, a própria história do Brasil na época da escravidão, a própria história do Brasil na época do Brasil República, quando nós tivemos, por exemplo, presidentes que foram eleitos em sociedades que concentravam o poder apenas por seus próprios interesses. Naquela época dos fazendeiros, naquela época da República do Café com Leite, que nós conhecemos da história que nós estudamos, né? Então, enquanto os fazendeiros estavam ali trocando ideias para poderem colher os seus próprios interesses, o que acontecia com a sociedade como um todo? Ou ela era conivente, ou ela era muito pacífica, ou ela não fazia nada, ou ela era indiferente.
E aí então o tempo foi passando, o problema foi se agravando, chegamos nesse extremo, onde ninguém mais aguenta viver numa situação como essa. É hora da gente começar agora a trabalhar efetivamente para transformar isso, para começar a reharmonizar aquilo que nós vivemos. Então tudo acontece de um modo natural. Um problema ele é criado e um problema ele é solucionado. Não adianta nós esperarmos que venha um milagre, dizendo assim, olha, a partir de hoje todo mundo vai ficar em paz. As coisas não acontecem assim. Umbralino colocou para nós, nenhuma guerra envolve muitas pessoas, não só os que usam as armas, mas os que vendem as armas e munições, aqueles para se matarem, e os espectadores que gostam de ver guerra na TV. Muitas vezes eu posso não participar da guerra, mas o meu pensamento belicoso continua irradiando esse tipo de pensamento. Então, em vez de eu emitir uma prece de paz, de harmonia para a nossa humanidade, eu continuo alimentando cada vez mais esse pensamento. Então, na verdade, eu sou corresponsável por isso. Então nós vemos que todos nós estamos envolvidos ainda nesse tipo de experiência terrena, começando principalmente no campo do pensamento. Né? Eu sou um apaixonado por esse filme de guerra, né? Então fazer o quê? Mas é uma tendência que nós temos. Então, mas quando eu participo, quando eu vejo esses filmes assim, dependendo do tipo de contexto em que as coisas acontecem, isso aí realmente me incomoda. Não há dúvida nenhuma. Né? Até porque também eu sou militar, não tem como abrir mão disso, né? Então, nós estamos envolvidos também nesse meio. Então, mas essa é a questão. Você pode ser um militar destrutivo ou um militar que promova a paz. Essa é a nossa função hoje que nós temos que reavaliar. Qual é o nosso papel na nossa sociedade? Nós temos, por exemplo, aqueles que são professores que vivem a profissão para poder se sustentar pelo seu salário, e temos aqueles que, além da preocupação com o seu salário, têm uma responsabilidade em transformar a sociedade. Nós temos o médico, nós temos o empresário, nós temos o comerciante, nós temos o prestador de serviço em toda a ordem. Que cada um está preocupado apenas em sobreviver. Ninguém preocupado com aquela missão moral de fazer parte realmente da transformação da sociedade. É aí que a coisa começa a se modificar. Então, enquanto nós não fizermos uma reavaliação do nosso papel, aquele aposentado, por exemplo, ele vai pensar o seguinte, eu estou aposentado e não tenho mais obrigação nenhuma de fazer nada. Agora eu só vou ficar colhendo o fruto do meu trabalho. Muito bem, está ótimo. Mas imoralmente, esse aposentado não tem nada mais para fazer em benefício da sociedade? Colaborar com o seu conhecimento, colaborar com a sua experiência, colaborar com os seus valores? É aí que acaba entrando nesse campo também. Então todos nós da sociedade, todos, sem exceção, temos responsabilidade pelos problemas e temos responsabilidade para encontrarmos a solução. Enquanto ficarmos esperando que o outro faça alguma coisa, as coisas vão se desenrolando. Ninguém vai resolver um problema que nós mesmos causamos, somos nós. E esse é o grande aprendizado que estarmos encarnados vai proporcionar para nós. O Carlos colocou, no meu caso, dou conta que meu filho tem tendência a jogos de armas e violência, né? Isso é para mim uma guerra. Portanto, meu objetivo é instruir no amor, né? E assim a gente vai transformando. É muito difícil, porque nós estamos agora nessa tendência de viciações, né? Quais são essas viciações? Não apenas a viciação da substância, mas viciação de comportamento, viciação de entretenimento. Então tudo isso para nós é importante nós começarmos a reavaliar aonde nós queremos de fato chegar, porque é muito mais fácil você criar um jogo de guerra, já que a guerra faz parte, é um tipo de sentimento que é presente nos nossos instintos. É muito mais fácil a gente instigar aquilo que instintivamente nós desejamos do que nos preocuparmos em trazer alguma coisa moral, como é o caso do entretenimento na televisão, onde nós temos a violência e a sensualidade e a intriga como sendo ali o tempero. Todos esses aí compõem o tempero daquilo que nós gostamos. Então, na verdade, é a lei de oferta e da procura. Ofertam aquilo que procuram. Se nós começarmos a mudar as nossas preferências, naturalmente essas ofertas vão simplesmente desaparecer. O Zé colocou no filme de guerra, né, o que mais me sensibiliza é a irmandade, a fraternidade entre os grupos de combate, né? São sentimentos que estão nascendo, né, que estão se desenvolvendo, mas ainda assim são sentimentos assim, nós somos irmãos entre nós, mas os outros continuam sendo inimigos, né? Tem uma passagem interessante num documentário chamado, um documentário brasileiro, que é muito bacana, que vocês vão encontrar no YouTube. Ele é um documentário só com imagens e algumas poucas informações, mas na verdade assim, o grande trabalho
de transmissão de ideias vem através das imagens. Chama-se Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então, essa é uma mensagem que se encontra no início do filme no pórtico de um cemitério. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. E aí vai mostrando então várias passagens da história da humanidade, principalmente aqui do mundo ocidental. Lá quando as primeiras imagens foram gravadas no cinema, né, lá no início do século XX, e foram passando assim trechos, né, desde as primeiras experiências da indústria, depois passando das transformações da sociedade e tudo mais, mostrando essa evolução. Então isso foi uma produção nacional, assim, que muito me surpreendeu quando eu assisti. E tem uma passagem específica nesse documentário, assistam, tá? Como lição de casa para vocês. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Procurem no YouTube que vocês vão achar fácil. E como ele não tem problema com o idioma, qualquer um pode assistir com tranquilidade. Então tem uma passagem muito específica nesse documentário, e que mostra assim a foto de um soldado alemão, ou é soldado italiano, não me recordo qual dos dois que era, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí dizendo assim que naquele local se encontrava aquele soldado morto. E ninguém sabia onde ele morava, se ele gostava de música, quem era a sua família, se ele gostava de macarrão, eu acho que ele era italiano, se ele gostava de macarronada, uma coisa assim, mais ou menos com esse sentido. Então, não analisava o ser humano que se encontrava morto naquele local. A visão inicial que nós temos era ver simplesmente aquele soldado que morreu na guerra, e não o ser humano que estava envolvido numa guerra e acabou morrendo. Então é assim que nós vemos hoje. Quando a gente olha na rua e vê, por exemplo, uma criança pedinte, nós vemos um mendigo. Aliás, eu vi uma reportagem essa semana que na Suécia tem mendigo, né? Onde já se viu. A Suécia, que a gente imaginava que seria o local assim, ideal para se morar, lá também tem mendigos, né? Então, nós vemos assim um mendigo na rua. Aí nós passamos com aquela nossa indiferença, olhando para ele e dizendo assim, né? Mais uma pessoa na rua que não trabalha e fica pedindo coisas. Mas aí nós não avaliamos quem é o ser humano que está ali presente naquele contexto. Qual era a sua história? Quem é a sua família? O que o levou àquela condição? Quais são os seus sentimentos naquela mesma condição? Então nós não vemos isso num doente no hospital, nós não vemos isso num presidiário, nós não vemos isso numa criança num semáforo, nós não vemos isso em nada. Nós simplesmente analisamos aquilo que a sociedade nos apresenta. E aquela ideia de nós aprofundarmos a nossa visão e vermos o ser humano onde quer que ele esteja, nessa época, por exemplo, de campanhas políticas aqui no Brasil, nós vemos as propagandas eleitorais, ele com os candidatos ambicionando um cargo público, apresentando suas propostas, mas nós não vemos naqueles indivíduos o ser humano. Quais são seus valores, quais são as suas dificuldades, quais são as frustrações, as suas ambições. Como ser humano. Então é isso que nós não conseguimos ainda aprofundar por essa falta eu até diria humanidade, mas eu acho que talvez seja um pouco forte demais. Mas essa nossa falta de sensibilidade, que no mundo espiritual nós vamos aprender a ver sobre isso. De você chegar num lugar como espírito desencarnado e você olhar para o mundo físico e ver as pessoas por aquilo que elas são. E as condições em que elas estão como uma consequência daquilo que elas construíram. O Brás colocou, né, na hora de que condenamos Hitler, esquecemos da guerra, dali progresso da doutrina, né? Se não fosse a maldita Segunda Guerra, o mundo estaria em um atraso fatal, né? Tudo é um desenrolar de eventos, né? Se foi o caminho certo ou o caminho errado, a gente não sabe, mas foi o caminho que nós construímos, né? Então, agora faz parte, agora é nossa obrigação, nossa responsabilidade, reconstruir aquilo que foi destruído, só que agora construir de um modo correto, de um modo certo. Né? Mas vamos em frente, pessoal. Continuando aqui com essa ideia da justiça, né, que nós estamos conversando. Diz para nós assim, então. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde. Olha só o que nós estamos falando agora, né? É interessante como casou exatamente aquilo que nós estamos conversando com o assunto que está sendo tratado. Então começa primeiro assim, ó, voltando um pouquinho. Sem isso, sem essa lei de causa e efeito, né, ele não teria nenhum motivo para se emendar. E confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura.
mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje eu sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que ele pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite de tumulto, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Quando nós pensamos individualmente, né, nós sempre pensamos assim: eu estou sofrendo por determinado motivo. Alguma coisa eu fiz para poder passar por essa situação. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Ou foi como foi colocado no texto, né? Se eu soubesse naquele passado o que eu sei hoje, eu faria diferente. Então a ideia para acabar com os nossos problemas que nós temos hoje, inicialmente, é voltar no tempo e tentar fazer diferente. Só que essa volta no tempo, ela traz uma consequência para nós. Quando se volta no tempo, nós esquecemos de tudo aquilo que nós aprendemos. Então tudo aquilo que eu sei hoje, tudo aquilo que eu me tornei hoje, foi exatamente em virtude de todas as experiências que eu já vivenciei. Se eu voltasse no tempo, todas essas experiências seriam apagadas. O que significa que eu cometeria os mesmos erros de novo. Talvez num contexto diferente, mas certamente tudo seria diferente. Então, aliás, as coisas aconteceriam da mesma forma, de uma forma semelhante. Então, na verdade, assim, não adianta eu voltar no tempo e querer fazer diferente um determinado ponto. Na verdade, tem um filme interessante que vocês vão observar também, chamado Efeito Borboleta, que muitos de vocês devem ter assistido, que é um rapaz que tem o poder de voltar no tempo. Então ele volta no tempo e muda uma situação. Só que no momento em que ele muda uma situação, ele cria um futuro a partir dali completamente diferente. E ele acaba cometendo os mesmos erros de novo. E depois ele volta no tempo para tentar consertar, agrava uma outra situação. Volta no tempo, cria outra situação. Então, na verdade, nós temos que compreender que a nossa maturação, ela se dá... Essa nossa maturação, ela se dá exatamente através das experiências que nós vamos acumulando e da sabedoria que vem como consequência. Porque aí eu posso dizer que eu não vou tomar essa atitude porque eu já vivi uma atitude semelhante e eu sofri por isso. Então, nós vamos aprendendo com aquilo que nos proporcionou um sofrimento, aprendendo com aquilo que de alguma forma nos trouxe algum benefício, e não adianta a gente querer voltar no tempo para consertar. É importante a gente evitar que as coisas se repitam. Porque o aprendizado é exatamente isso. Não é eu ter uma sabedoria imediata de tentar prever qual vai ser o futuro. No nosso grau de evolução, nós aprendemos ainda com o erro. Então sofremos. Nós não queremos sofrer de novo. Então a lei de causa e efeito, ela vai nos trazendo inicialmente, nessa forma de doutrinação, ou de adestramento, né, como sempre falo para vocês, porque o adestramento diz o seguinte para nós: se você erra, você é punido, se você acerta, você ganha um biscoitinho. Então nós aprendemos assim. E hoje nós temos a nossa memória, nós temos a nossa intuição, nós temos a nossa própria história, que mostra para nós essa compreensão do que é exatamente a nossa realidade. Hoje nós vivemos porque nós construímos essa situação. Então nós temos que ter sabedoria de começar a agir de um modo diferente. Quanto mais nós prolongarmos isso tudo, mais o sofrimento vai continuar. Então nós temos esse tipo de experiência na nossa vida individual, na nossa vida familiar e na nossa vida social. Então, se nós não voltarmos e fizermos uma reflexão, voltarmos no tempo, não para mudar o passado, mas para resgatarmos as lembranças daquilo que nós já vivemos, para aplicar naquilo que nós desejamos construir no futuro, nós continuaremos repetindo esses mesmos erros.
O Zé colocou, né? Se eu soubesse que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora, né? E não teria perdido você. Pois é, não adianta. Vai chorar, vai aprender para não fazer de novo. Mas felizmente as oportunidades surgem para todos nós, né? Então, é tudo isso que nós vamos observando. A experiência não se apaga. Não adianta a gente querer simplesmente apagar a nossa própria história. Porque apagar a nossa própria história, nós apagamos também todos os aprendizados. Então, se eu sofri tanto pela minha inexperiência, é hora de eu começar a valorizar cada vez mais o conhecimento que eu adquiri. E nós somos espíritos milenares. Olha só, então, o que a nossa imaturidade proporciona. Nós somos espíritos milenares, que temos o acúmulo de tantas e tantas experiências. A nossa vida já é nada mais, nada menos do que a manifestação das nossas experiências. Por que nós não modificamos a nossa atitude a partir de agora? Simplesmente porque nós não compreendemos ainda o significado da vida, a nossa imortalidade, essa lei que rege o nosso comportamento. E aí então temos a doutrina espírita que chega e começa a mostrar para nós a vida a partir de uma outra perspectiva. Nós olhamos para o mundo hoje, com esses ensinamentos que nós vamos acumulando com o passar do tempo, nós olhamos para o mundo hoje vendo espíritos encarnados, não pessoas andando na rua. Você liga a televisão e vê aquelas pessoas todas no metrô lotado, num restaurante, no trânsito. A gente vê as pessoas doentes, as pessoas sofrendo, as pessoas se divertindo, as pessoas com virtudes, as pessoas com vícios e tudo mais. Nós olhamos, na verdade, espíritos que estão vivendo o seu momento encarnatório. E cada comportamento mostra claramente qual é o seu grau evolutivo. E esse grau evolutivo pode ser um grau de completa ignorância, um grau de fraqueza de caráter, um grau de virtude, um grau de avanço, um grau de atraso, cada um no seu próprio tempo. Mas ainda que nós tenhamos uma faixa um pouco larga de experiências, desde aquele mais inferior até aquele mais inferior, nós estamos dentro de uma faixa que ainda é compatível com o mundo de provas e expiações. Aquele mais inferior já está na beira daquele abismo para cair para o mundo inferior. E aquele que se encontra no ponto mais alto também está na beira daquela montanha, né, no pé daquela montanha, para ascender no mundo superior. E a grande massa que nós temos se encontra nesse meio. E todos nós fazemos parte disso. Mas a nossa visão já começa a fazer uma análise do mundo de um modo diferente. Nós observamos as pessoas como sendo espíritos encarnados, nós compreendemos a causa de suas dores, nós compreendemos as diferenças sociais, nós compreendemos a forma como as pessoas se relacionam, a causa das guerras. A solução nós ainda não conseguimos encontrar exatamente porque nós não temos maturidade para isso. É como se nós pedíssemos para crianças, numa escola, imaginemos uma escola cheia de problemas. Com falta de professor, com violência, com as carteiras quebradas, escola que não funciona direito, e nós falássemos para as crianças, você gosta de estudar aqui? Ela vai dizer, não gosto porque tem esses problemas. O que você faria para resolver isso? A criança talvez não tivesse uma competência administrativa, e certamente não tem, para poder encontrar essas soluções, mas ela sabe que existe um problema. E é exatamente o que nós temos hoje. Nós nos encontramos numa situação, e Kardec falava sobre isso lá no livro Obras Póstumas que nós estudamos. Ele falava assim, que hoje nós vemos na nossa sociedade, e ele falava isso no século XIX. E nós estamos no século XXI, e aquele texto é absolutamente atual para nós. E ele dizia assim, que nós vemos hoje as pessoas se manifestando nas ruas, diante dessas convulsões sociais, e elas não sabem nem por quê. Elas só sabem que estão insatisfeitas. Elas sabem que a vida que elas estão levando não é a vida que elas esperavam. Então elas estão protestando contra a situação, protestando contra as suas contra a forma como estão sendo conduzidas, estão sofrendo pela falta daquilo que é o mais básico, mas elas, por elas mesmas, elas muitas vezes não sabem como resolver isso. É como aquela criança que chora porque dói. E ela espera que alguma coisa aconteça para que ela possa se transformar.
Então hoje nós temos uma grande responsabilidade na nossa sociedade, que é, por exemplo, muito pertinente nesse momento, que é exatamente esse momento eleitoral, onde nós temos a oportunidade de escolher governantes, escolher legisladores, onde nós temos o nosso papel individual na nossa própria sociedade. Tudo isso faz parte da nossa responsabilidade. Se nós abrirmos mão dessa oportunidade que nós temos de fazermos essas escolhas importantes, nós naturalmente abriremos mão também daquilo que vai transformar o nosso mundo. Então não adianta nós simplesmente brigarmos e quebrarmos e chorarmos. Há necessidade de uma ação mais objetiva e participativa de todos nós, em todos os campos da sociedade. O Zé colocou, aquele povão que fez grande Revolução Francesa, mas depois apoiou Napoleão. Napoleão apareceu depois, Zé, como sendo um grande transformador. Só que, como a gente sempre sabe, na própria história do Napoleão, ele veio realmente como um grande transformador e acabou falindo nas suas próprias ambições. Ele mesmo se perdeu diante daquilo que estava proposto, como é falado para nós pelos Espíritos. Então nós temos ali que ele se enganou, ele enganou a própria sociedade, a sociedade se deixou enganar, e as coisas foram acontecendo, mas grande parte daquilo que ele se propôs fazer, que era mudar aquele sistema de governo no século XVIII, que era exatamente ali o absolutismo, o nepotismo, tudo isso acabou se transformando a partir do momento em que ele começou a agir. Só que depois infelizmente, ele acabou se perdendo, Então, o que nós temos hoje? A nossa própria responsabilidade. Então vemos assim, causas, porque a gente está falando da justiça das aflições, e a gente está falando também sobre as causas atuais das aflições. Então nós vemos assim, todos nós estamos vivendo aqui no nosso mundo, aqui no Brasil, por exemplo, vivemos aqui no Brasil esse problema social, essa diferença social, esse problema com violência, com corrupção, etc, como em qualquer outro país. Nós não vamos encontrar um país paradisíaco aqui. Nós teremos um país que tem uma condição um pouco melhor, outro que tem uma condição um pouco pior, mas como eu falei para vocês, todos dentro daquela faixa existencial de um mundo de provas e expiações. Muito bem. Então, quando nós observamos a situação que a gente vive hoje, a primeira preocupação que a gente tem é, lá no passado nós construímos tudo isso. Muito bem, então essas são causas anteriores das aflições, que é o próximo capítulo que a gente vai estudar. Então, certamente esses problemas que nós temos hoje, nós temos responsabilidade lá no passado, que vem como uma consequência natural. Agora nós temos as causas atuais dessas aflições, que é nós darmos continuidade naquilo que veio do passado. Quer dizer, nós já trouxemos uma dor do passado e nós continuamos alimentando essa dor. E se nós continuarmos alimentando, esse nosso presente vai se tornar também um passado em breve. Porque depois, numa próxima existência ou daqui a alguns anos, nós vamos nos lembrar que era possível fazer alguma coisa e não foi feita. Aí nós pensamos assim, bom, que aliás os Espíritos falam isso para nós, lá no Livro dos Espíritos, quando se fala na Lei do Progresso. Porque lá ele fala sobre a nossa legislação. Então a gente vê que a nossa legislação, ela se transformou, nesses últimos séculos, de uma forma significativa. Basta a gente lembrar que há mais ou menos 140 anos, o Brasil saía da escravidão, através da abolição em 1888. Apenas há 140 anos. Ou menos que isso ainda, vamos fazer as contas aqui, 130 anos aproximadamente. Em 130 anos nós saímos da escravidão, passamos por 2 grandes guerras e estamos aqui hoje. Então o Brasil de hoje é um Brasil muito diferente daquele do século XIX. Claro que essas mudanças, como eu falei para vocês, elas não acontecem de um modo imediato. Mas como nós somos ansiosos para ver essa mudança, nós queremos que o mundo se transforme num paraíso hoje. Só que a gente sabe que a natureza não dá saltos. Ela depende de uma transformação gradual dos seus próprios habitantes. Então, se em 130 anos nós acabamos com a escravidão, nós conseguimos mudar
passar por 2 guerras, passar por um governo ditatorial, e chegamos nessa condição de democracia, de uma certa estabilidade social, apesar dos desequilíbrios, isso mostra que nós realmente evoluímos. Agora imagina se em 130 anos nós saímos de uma condição tão radical para chegarmos aqui hoje, como será o nosso país daqui a 130 anos? Com tudo isso que vem acontecendo em termos de mudança de filosofia, mudança do comportamento da sociedade, da encarnação de espíritos mais elevados. Então, na verdade, nós vemos que a mudança vem acontecendo, só que ela acontece gradualmente. E as gerações que vão observando isso tudo, não é uma única geração. Mas nós, especificamente nós, nessa encarnação, como eu sempre falo para vocês, nós estamos sendo testemunhas de um dos momentos mais importantes do nosso planeta. Nós estamos testemunhando. Só que muito mais do que testemunhas, nós temos que ser também colaboradores dessa transformação. E o que nós vemos é que essas testemunhas estão simplesmente sentadas numa arquibancada, vendo as coisas acontecerem sem fazer absolutamente nada. E se nós nos tornarmos operários dessa construção, certamente nós não apenas nos transformaremos intimamente, como também auxiliaremos na transformação do nosso mundo. Então, temos que pensar que as causas atuais das aflições são de nossa responsabilidade e as soluções para essas dores, para essas aflições, também são de nossa responsabilidade. Né? Mas ela vai mudar pela força, Carlos, essa é a grande questão. Como a gente lembra sempre naquela máxima que tem dentro da doutrina espírita, ou nós transformamos pelo amor ou pela dor. Nós chegamos num ponto no nosso planeta em que a dor se tornou insuportável. É a dor das guerras, a dor das calamidades, a dor das epidemias, a dor das diferenças sociais. Vai chegar um momento em que todo mundo fala, a gente tem que fazer alguma coisa para modificar isso tudo, porque ninguém suporta mais. Nós temos ali o problema agora das transformações do nosso ecossistema. Temos esse caos econômico que hoje nós vemos também. Então, tudo isso foi causado pela nossa própria imprevidência e pelo nosso próprio egoísmo. É a hora de nós sofrermos as consequências e começarmos a mobilizar a partir de agora. Então, não é uma questão de querer. Nós vamos chegar num ponto de ter necessidade de mudar. Porque ou nós nos destruímos, ou nós nos transformamos. O Brás colocou, a velha bicicleta hoje já está sendo enxergada como solução. Já pensou? Mudar esse pensamento, né, de valorizarmos muito mais o bem da coletividade, o bem das nossas cidades, o nosso próprio bem-estar. Nós tivemos que chegar num extremo para chegar nesse ponto. Então, isso faz parte desse nosso processo de aprendizado. E o bom é que todos nós que estamos aqui encarnados hoje, nós vamos ao mundo espiritual no momento devido, vamos fazer uma revista de tudo aquilo que nós já vivemos e da nossa própria contribuição para transformar essa sociedade no que ela se tornou, e nós voltaremos para ela de novo. Nós seremos ainda colaboradores, só que agora com uma visão mais elevada, como já aconteceu anteriormente. Nós já fizemos parte daquela época da escravidão. Muitos de nós já tivemos pensamentos preconceituosos, escravagistas, outros lutaram tendo pensamentos abolicionistas. Hoje nós estamos aqui vivendo essa mistura social. Então, por isso nós estamos com essa preocupação. Hoje, de colaborarmos de fato com a mudança da sociedade. Só que nós não temos ainda aquele engajamento profundo e sólido, concreto de fato. A nossa participação é ainda, eu vou esperar para ver o que vai dar. E na verdade no mundo espiritual nós sabemos que não existe ociosidade. No mundo espiritual existe uma cooperação plena de todos aqueles espíritos que já conseguiram atingir esse grau de evolução. E até mesmo aqueles que não compreenderam ainda seu papel, os espíritos falam para nós que do átomo ao arcanjo, todos fazem parte desse grande mecanismo. Mesmo aqueles que não compreenderam ainda o seu papel, estão sendo utilizados como elementos de transformação. O Brás lembrou, nunca tivemos registro dos nossos rios secando. Pois é, rios, a poluição, a escassez de alimento, as epidemias, lembrando sempre que as epidemias acontecem por uma questão socioeconômica.
Não é porque apareceu um vírus destruindo todo mundo. Esse vírus prolifera quando ele encontra um ambiente propício para isso. E esse ambiente é falta de saneamento básico, falta de estrutura social, falta de desenvolvimento econômico e tecnológico. E é isso que nós vemos hoje na África. O planeta está de olho na África com medo da doença, mas ninguém está preocupado com a causa da doença, que é exatamente essa diferença social, esses países que são esquecidos na miséria. É uma forma que a própria natureza, a natureza com N maiúsculo, né, no sentido de lei divina, nos chama a atenção. Para que nós nos sensibilizemos, para percebermos que se nós não fizermos alguma coisa, o nosso planeta vai nos apresentar cada vez mais dificuldades, cada vez mais sofrimentos. Então, pessoal, isso é que a gente tinha que colocar para vocês sobre essas causas atuais. Muitas vezes a gente fica muito preocupado, quando se estuda um capítulo como esse, de a gente fica preocupado com as nossas causas pessoais atuais. Ah, por que eu tenho dor de dente? Por que eu casei com fulano? Por que eu estou com esse problema econômico? Mas nós vemos que quando se fala em causas atuais, nós falamos na nossa esfera individual, na nossa esfera familiar e na nossa esfera coletiva. Sempre temos que ter essa visão abrangente de tudo aquilo que engloba o nosso mundo, porque do contrário, a nossa visão vai ficar fechada assim. Quais são as causas atuais do problema da minha casa? Sendo que lá fora o mundo está se destruindo. Então eu tenho que olhar para dentro do lugar onde eu vivo e para fora do lugar de onde eu vivo, do qual eu participo também. O Newton colocou, né, quando vemos o que ficou para trás em uma reencarnação ruim, deve ser angustiante. Graças a Deus a gente tem então o esquecimento do passado, né, Newton? Porque é exatamente para isso. Porque se nós ficarmos presos nas lembranças anteriores, nós ficamos simplesmente paralisados para tomarmos decisões para melhorar o nosso futuro. Então nós zeramos a nossa memória, guardamos apenas a intuição daquilo que nós vivemos anteriormente, para podermos nos desenvolver a partir de agora. Porque se a gente voltar no passado e pensar naquilo que nós já fizemos, naquilo que nós já fomos, naquilo que nós pensávamos, acabou, nós não saímos do lugar. Porque o peso da culpa vai ser tão grande que a gente vai ser esmagado por ela. Então nós temos esse abençoado esquecimento, embora muitas vezes nós acreditemos que isso seria uma solução para nós. Se eu pudesse me lembrar, eu agiria diferente. Se eu pudesse me lembrar, eu cairia no chão e começaria a chorar. E ficaria completamente paralisado. Então, é essa visão. Quando estudarmos esse capítulo novamente, quando vocês estudarem, quando nós estudarmos juntos, lembremos sempre que é importante nós analisarmos todas as esferas das quais nós participamos. E essa nossa participação tem causas atuais e tem causas do passado. E no próximo